Fala pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do que significa dizer eu não sou do mundo. É muito comum nas nossas rodas de conversa ou entre amigos da igreja e etc. E amigos que não são da igreja também, a gente dizer isso. Não, eu não faço porque eu não sou do mundo. Não, eu não sou do mundo. E aí nós vamos dividindo praticamente tudo em dois sistemas, o sistema do mundo, o sistema da igreja. Então nós dizemos, os meus amigos do mundo, os meus amigos da igreja. As músicas do mundo, as músicas da igreja. É filme do mundo ou é filme da igreja? Essa cosmovisão evangélica que vai provocando assim em algumas pessoas uma espécie de esquizofrenia existencial, porque elas não conseguem entender, na verdade, quando que elas estão falando de coisas do mundo ou quando elas estão falando de coisas de Deus. Bom, o que significa então dizer que eu não sou do mundo? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos entender pelo menos três significados que a palavra mundo tem dentro da Bíblia. O primeiro significado está em Salmo 24, quando diz assim, ó, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Obviamente, quando nós lemos esse texto, ali está falando de mundo no sentido de natureza, no sentido de cosmos, no sentido de criação geral de Deus. Mas quando nós lemos um outro texto, por exemplo, João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. De que mundo, então, o João está falando no capítulo 3? Obviamente que ele está se referindo ao mundo enquanto seres humanos, o mundo pessoas, o mundo como criação humana que Deus realizou na terra. Mas temos um outro texto, que é o texto de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Lá ele diz assim, não vos amoldeis ao mundo. Afinal de contas, que mundo é esse que nós não podemos nos amoldar? Aí sim, esse texto está se referindo a um sistema mundano, a um sistema que se opõe ao Evangelho, que se opõe a Jesus, que se opõe àquilo que é a expressão ou o significado do reino de Deus para toda a humanidade. Então são três significados, mundo natureza, mundo seres humanos e o mundo sistema. Dito isso, então, o que significa dizer que nós não somos do mundo? Significa dizer que nós não fazemos parte desse sistema mundano que se opõe ao reino de Deus, que se opõe àquilo que é a proposta de vida que o Evangelho coloca para todos nós. Então, nós poderíamos afirmar ou poderíamos dizer da seguinte maneira, nós somos do mundo natureza, nós fazemos parte do mundo enquanto humanidade, mas nós não somos do mundo enquanto sistema mundano que se opõe ao Evangelho, que se opõe ao reino de Deus. Por que isso é importante? Para que a gente não corra o risco de amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando ou de abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Então, quando nós falamos, eu não sou do mundo, ou eu não faço as coisas do mundo, não significa simplesmente dizer que eu não vou à praia. Ah, eu não vou para a praia porque eu não sou do mundo. Ah, eu não ouço determinada música porque eu não sou do mundo. Eu não assisto determinado filme porque eu não sou do mundo. Não. Eu não tenho amizade com fulano, com ciclano, porque eu não sou do mundo. Veja, a gente precisa entender isso muito bem. Porque o que a Bíblia está dizendo para nós é que nós devemos nos colocar contra esse sistema de mundo. Não exatamente contra as pessoas e não exatamente contra a natureza. Veja, não significa dizer que nós não vamos mais à praia ou que nós não vamos abraçar aquele nosso amigo que não é cristão. Mas significa dizer o seguinte, que enquanto sistema, enquanto proposta mundana ou enquanto proposta contrária ao Evangelho, aí sim nós não pertencemos e nós não fazemos parte. É importante a gente dizer isso porque nós precisamos amar a natureza, mas nós também precisamos amar as pessoas. Porque Jesus amou as pessoas. Jesus amou as pessoas a ponto de morrer por elas. E nós não podemos odiar as pessoas e nem simplesmente nos excluir desse mundo, desse planeta, simplesmente porque nós pertencemos a uma outra ordem.
Então, a gente precisa se posicionar no mundo como cristãos, ou seja, como cristãos que professam o Evangelho de Jesus, que defendem a proposta do reino de Deus, mas nós não devemos fazer isso contra a natureza ou contra as pessoas. Nós somos contra o sistema mundano. Esse sistema mundano, ele também nos odiará. E nós também devemos odiá-lo ou nos opor completamente a ele, porque ele é totalmente contrário à proposta do Evangelho de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aí, fala que você gostou, assine aí o canal, se inscreva no nosso canal. E se você achar que essa ideia ou que esse vídeo pode ser compartilhado com alguém, outras pessoas poderiam assistir, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de muitas pessoas, além da sua própria vida ser abençoada por Deus. Beleza? Fica na paz então e até mais. Tchau!